Olá, pessoal! Bem-vindos à terceira Conferência de Economia Solidária do Estado de São Paulo. Inicialmente, cumprimento os delegados e delegadas e respectivos suplentes que estão participando desta conferência estadual. Todos vocês foram eleitos para estarem aqui. Aceitaram o desafio e a responsabilidade para participar desta conferência, que tem como objetivos elaborar um plano de economia solidária para o Estado de São Paulo, elaborar subsídios para a Conferência Nacional de Economia Solidária a se realizar no período de 26 a 29 de novembro, em Brasília, eleger os delegados que estarão participando da Conferência Nacional e desenvolver e fortalecer a economia solidária no Estado de São Paulo. Também cumprimento todos os demais presentes por estarem participando e contribuindo com esse processo, que tem por meta a construção de um país melhor para se viver, com justiça social, solidariedade, participação social e sustentabilidade. Quando falamos em economia solidária, é importante entendermos que estamos falando numa nova alternativa de desenvolvimento para a sociedade, diferente do modelo capitalista vigente. Economia solidária está relacionada à mudança no modo de produzir, comercializar e consumir, à geração de trabalho e renda, à geração e distribuição da riqueza, com redução das desigualdades. Também estamos falando em inclusão social e superação da miséria, em novos valores, nova cultura, nova educação, nova filosofia de vida, enfim, na construção de um novo ser social, em meio a novas relações sociais, visando uma nova sociedade. Não está direcionada apenas para um segmento da sociedade, os chamados menos favorecidos, excluídos ou desempregados. Mas eles, os menos favorecidos, excluídos e desempregados, nesse momento, são a prioridade estratégica. Para serem considerados da economia solidária, os empreendimentos devem ser administrados de forma democrática, com a participação dos associados ou cooperados nas decisões, sendo a Assembleia Geral a instância máxima de deliberação. A gestão dos recursos deve ser transparente para que todos tenham domínio das informações e a distribuição dos resultados deve ser justa. Os preços praticados devem ser justos, de acordo com os princípios do comércio justo e solidário. E as condições de trabalho devem ser decentes ou dignas, desenvolvidas por homens e mulheres, com respeito à igualdade de gênero, raça, etnia e geração, entre outros. Vamos agora contextualizar um pouco esta que é a terceira Conferência de Economia Solidária do Estado de São Paulo. Em junho de 2006, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Economia Solidária em Brasília, que foi precedida por 159 conferências territoriais e 27 conferências estaduais. 16.976 pessoas participaram dessa etapa preparatória. A primeira Conferência Nacional contou com a participação de 1.352 pessoas na etapa nacional, e sua grande contribuição foi afirmar os fundamentos e a identidade da economia solidária, enquanto estratégia geradora de trabalho emancipatório, que atua como força de transformação estrutural das relações socioeconômicas, democratizando-as para que supere a subalternidade do trabalho em relação ao capital. A segunda conferência foi realizada em junho de 2010 e teve como tema o direito das pessoas se organizarem a partir do trabalho associado, na propriedade coletiva, na cooperativa e na autogestão, com a economia solidária atuando como estratégia e política de desenvolvimento. Foi realizado um balanço dos avanços, limites e desafios da economia solidária até aquela data
e levantado novos encaminhamentos, especialmente sua inserção nas políticas públicas, para torná-la permanente na estrutura do Estado brasileiro. Nesta terceira conferência, da qual nós estamos aqui reunidos fazendo parte, o objetivo maior é a construção de planos de economia solidária municipais, territoriais, estaduais e nacional, para promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável. Planos que contenham diagnósticos, objetivos, estratégias, linha de ação, cronograma, definição de responsabilidades, avaliação e acompanhamento. Para darmos continuidade às nossas reflexões, vamos falar rapidamente sobre a conjuntura mundial, a conjuntura brasileira e a do Estado de São Paulo, sobre situações que envolvem a economia solidária. Vamos iniciar com a crise econômica mundial de 2008, pois ela foi um marco da contradição do capitalismo contemporâneo, que gerou e continua gerando sérios danos ao desenvolvimento de inúmeros países. Essa crise foi ocasionada pelo estouro da bolha imobiliária que provocou a queda dos preços dos imóveis nos Estados Unidos, afetando milhares de bancos e especuladores no mundo que tinham recursos investidos nesse segmento. Essa crise provocou sérios prejuízos às operações de crédito, dificultando as transações comerciais e o escoamento de produtos. Com isso, caiu a produção, reduziu o consumo e aumentou o desemprego. Governos de diversos países do mundo, para salvar os bancos da falência e diminuir os efeitos da crise, negociam com esses bancos utilizando recursos públicos ou emprestados de outros bancos em boas situações financeiras. Os bancos que emprestaram dinheiro pressionam os governos endividados para que cortem os gastos públicos, agravando cada vez mais a situação. Hoje, a economia mundial está semi-paralisada. A maioria dos países da União Europeia está em recessão. As grandes economias dos países emergentes continuam crescendo, mas em ritmos bem menores. O desemprego em alguns países, como Espanha, está crítico. Mais de metade dos jovens até 29 anos está desempregada. Universidades estão formando profissionais sem qualquer perspectiva de trabalho futuro. Em relação à economia solidária no mundo, México, Espanha e Portugal já possuem leis de reconhecimento e apoio à economia solidária. O mesmo já havia ocorrido com Venezuela, Bolívia e Equador. A ONU promoveu em maio de 2013 o seminário Potencialidades e Desafios da Economia Solidária, com a participação de dezenas de países. A Organização Internacional do Trabalho irá em breve realizar um evento sobre economia solidária no Brasil. No Brasil, apesar de não ocorrer mudanças significativas no modelo de desenvolvimento, as ações de inclusão social, por meio do Fome Zero, Brasil Sem Miséria, e de programas de transferência de renda com condicionantes como Bolsa Família, que com 0,5% do PIB beneficia diretamente cerca de 50 milhões de pessoas, no universo de 200 milhões de brasileiros. Também contribuem para a superação da extrema pobreza e aumenta a inclusão e a permanência de crianças e jovens na vida escolar, e melhora a saúde pública, com a obrigatoriedade da vacinação e o acompanhamento médico em dia. Por outro lado, lamentavelmente, a concentração de renda em mãos de poucos continua de forma vergonhosa. Apesar de ser uma das nações mais ricas do mundo, em 2012, segundo o IPEA, o Brasil estava entre os 187 países pesquisados em 12º lugar em má distribuição de renda. No Brasil, a economia solidária está se expandindo em todo o território nacional.
em especial nos segmentos populacionais mais vulneráveis. Empreendimentos vinculados à agricultura familiar, artesanatos e à coleta seletiva, com catadores de materiais recicláveis, compreendem cerca de 80% da economia solidária no país. Em 2012, foram mapeados 33.518 empreendimentos da economia solidária no país. No estado de São Paulo, existem atualmente 645 municípios e cerca de 1.000 empreendimentos da economia solidária, segundo dados de 2007, distribuídos em produção, comercialização, serviços, finanças e consumo, pulverizados em diversos municípios. Hoje, seguramente, existem muito mais empreendimentos. Atualmente, temos fóruns regionais de economia solidária em 9 regiões do estado de São Paulo: Cidade de São Paulo, Alto Tietê, Guarulhos e Zona Leste de São Paulo, Oeste Metropolitano, Osasco e região, ABCD, MRR e Baixada Santista, Campinas e adjacências, São Carlos e região, Vale do Ribeira, São José do Rio Preto, Araçatuba e região, Assis e região. Ainda temos várias regiões do estado que não contam com organização municipal ou regional de economia solidária. E em praticamente quase todas as regiões contempladas com organizações, temos muito que fazer para potencializar e desenvolver a economia solidária. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa responsabilidade. Boa conferência a todos. Que a força, sabedoria e solidariedade estejam em todos nós e com todos nós.